Nesta manhã, Deus está blindando a sua mente. A sua mente, a sua mentalidade está sendo blindada nesta manhã. Sabe por quê? Porque o acusador, o inimigo das nossas almas, ele lança as setas de pensamentos negativos. Sabe aquele pensamento negativo, aquele pensamento de desistir, aquele pensamento de derrota, aquele pensamento de fracasso, aquele pensamento que você nem queria pensar e de repente veio na sua mente? Pois bem, isso é uma guerra, isso é uma batalha espiritual. Mas Deus manda dizer para o teu coração que a sua mentalidade, a sua mente, Deus está blindando nesta manhã e nenhuma seta vai atingir, porque a sua mentalidade vai ser blindada na manhã de hoje através desta oração. O nome desta oração da manhã se chama Oração para uma Mente Blindada por Deus. É muito importante que você ouça esta oração até o final. Tem muitas revelações de Deus que eu preciso te entregar na manhã de hoje e o Senhor vai abençoar a sua vida poderosamente. Coloca a frase da tua vitória aqui nos comentários e a frase do dia é: a minha mentalidade está blindada. A minha mentalidade está blindada. Se você puder escrever esta frase profética para confirmar essa palavra, o inimigo não vai lançar nenhuma seta contra a tua mentalidade, contra a tua mente, porque esta oração vai te proteger poderosamente. Então, com as suas mãos, deixa Deus usar as suas mãos para confirmar no gostei e para escrever a frase: a minha mentalidade está blindada. Amém? É muito forte esta oração. Deus vai falar com você poderosamente. E eu quero cumprimentar a todos vocês com um bom dia na presença do Espírito Santo, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Está começando a nossa poderosa oração da manhã e que o Santo Espírito de Deus nos ajude e nos conceda um dia de muitas bênçãos e vitórias. Mentalidade blindada, é sobre isso que eu preciso entregar para você esta revelação de Deus. Olha, essa mensagem é muito poderosa. É muito importante que todos vocês escutem esta oração até o final e mande para mais alguém esta oração da manhã. Vai ser uma bênção na vida de outra pessoa. Amém? Coloca nos status ali do seu WhatsApp e me siga lá no Instagram também. E eu peço a todos vocês, colabore na obra de Deus. Você que é ofertante, você que é dizimista, continue a ofertar. Vou colocar aqui na tela, ó. Continue ofertando na obra do Senhor. Quem ajuda na obra de Deus certamente será recompensado grandiosamente. Então, todos os meses, faça o seu compromisso de mandar a sua oferta para a Igreja Nascidos para Vencer. Que Deus multiplique mais e mais na sua vida. Dito isso, vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos falar com Ele o quanto nós amamos a Deus. E eu quero fazer uma oração de agradecimento ao Senhor e apresentar esse dia para Deus e consagrar esse dia para o nosso Senhor Jesus. Amém? Portanto, nesse momento, oremos ao Senhor com muita fé. Bom dia, Espírito Santo da verdade. Nós te amamos de todo o nosso coração e consagramos esse dia para o Senhor. Consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós dedicamos esse dia para o Senhor. Nós entregamos esse dia para Ti, ó Deus.
e que esse dia seja um dia repleto de bênçãos, repleto de vitória, repleto de novidades. Que esse dia seja um dia maravilhoso, um dia de vitória na vida de cada um que me escuta neste momento. Que o Senhor abra os céus e derrame das bênçãos sem medidas sobre cada vida. Deus, para a glória do teu nome, vem nos abençoar, vem nos guardar, vem nos defender, vem nos proteger. Seja mais uma vez, hoje e sempre, o nosso escudo protetor, o nosso escudo protetor. Protege-nos debaixo da sombra das tuas asas. Guarda-nos no esconderijo do Altíssimo, na sombra da tua onipotência. Ó Senhor Deus, eu apresento os pedidos de oração que foram colocados na oração desta manhã. Que o Senhor abençoe a cada um, concedendo-lhes a vitória, o livramento, a cura, concedendo a bênção sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Nós oramos com fé, te pedimos com fé, na certeza absoluta da vitória. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E todos digam amém. E graças ao nosso bondoso Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Pois bem, já confirmou o seu gostei? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E também eu peço a todos vocês, coloca a frase da tua vitória. Mentalidade blindada. A mente é o nosso campo de batalha. Você sabia disso? Que aqui, ó, nos nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa mentalidade é o nosso campo de guerra. Perceba que tudo acontece primeiro em nossos pensamentos. Quando você toma uma decisão, uma escolha, começa primeiro nos seus pensamentos. Então, os seus pensamentos é o ponto de partida para todas as tuas ações. O adversário, sabendo disso, o que é que ele faz? Se ele compreende que tudo começa nos nossos pensamentos, aqui dentro, ó, da nossa mentalidade, o adversário vai atacar o quê? Atacar os nossos pensamentos. Tentar atacar a nossa mente. E por isso precisamos redobrar a nossa atenção. A Bíblia diz, é a Bíblia que está falando, não é o pastor Bruno. É a Bíblia Sagrada que diz. Na carta de Pedro, Pedro diz assim, na Escritura Sagrada: vigiai, estai atentos, porque o adversário de vocês anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar. O apóstolo Paulo, na Bíblia Sagrada, na sua carta que ele escreveu, ele está alertando a igreja para que nós estejamos atentos e vigilantes. Porque o adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Agora, por que o texto diz que o adversário anda ao derredor? A expressão, a palavra derredor, significa redor do redor. Ao derredor significa algo que está ao redor de algo que está a redor. Olha só que interessante, né? Imagina comigo aqui. Você está no centro de alguma coisa e faz um círculo. Você faz um círculo
ao seu redor. E depois você faz um círculo maior. Esse círculo maior se chama derredor. E esse círculo menor onde você está se chama redor. Então, derredor significa estar fora de um círculo. E quando a Bíblia diz que o adversário anda ao derredor, isso significa que ao nosso redor existe alguém. E quem está ao nosso redor? A Bíblia diz nos Salmos que ao nosso redor está os anjos de Deus. Então, isso explica a palavra de Pedro, quando ele diz que o adversário anda ao nosso derredor. Em outras palavras, o que a Bíblia quer nos ensinar é que ao nosso redor tem anjos de Deus e ao nosso derredor está as forças do mal procurando um espaço, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para nos atacar. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, mas graças a Deus que envia anjos protetores, anjos guardiões para defender a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Então o adversário, sabendo que a nossa mentalidade é o campo de guerra, porque tudo acontece aqui, nos nossos pensamentos. Se você vai para uma loja, antes de você ir para uma loja, você pensa, eu vou na loja. Se você vai ao centro da cidade, antes de você ir até o centro da cidade, você pensa, eu vou no centro da cidade. Perceba que tudo passa primeiro aqui. Se você pensa em desistir, primeiro você pensa. Ninguém desiste sem antes pensar em desistir. E ninguém continua e persiste sem antes pensar em persistir e continuar. Então todas as suas ações, todas as suas atitudes, todos os seus passos, todas as suas palavras, tudo que você faz, primeiro você pensa, depois você faz. Então tudo é aqui, seja bom ou seja ruim. E o que o inimigo faz? Ele joga a seta. Ele joga a seta. Ele não consegue, redobre sua atenção para isso que eu vou falar. O adversário não consegue ler os nossos pensamentos. Repetindo, o adversário não consegue ler os nossos pensamentos. O único que pode ler os nossos pensamentos é Deus. Mas o adversário, ele pode lançar uma seta de um pensamento negativo. Uma seta de um pensamento que é destrutivo. E a pessoa está vivendo a sua vida normalmente e de repente vem aquele pensamento ruim. Vem aquele pensamento negativo. Vem aquele pensamento de fracasso, aquele pensamento de derrota, aquele pensamento de desistência, aquele pensamento que é ruim, negativo. Aí você pensa, por que eu pensei nisso? Por que veio esse pensamento involuntário? Ataque do adversário, guerra espiritual. É o adversário tentando confundir, lançando as suas setas. Mas Deus, nesta manhã, está blindando a sua mente. Todo pensamento negativo, todo pensamento de derrota, todo pensamento de fracasso, todo pensamento do tipo, parece que minha vida não dá certo. Parece que nada vai dar certo na minha vida. Parece que eu vou continuar nessa mesma situação para sempre. Todos esses pensamentos que colocam você para baixo, todos esses pensamentos que colocam você triste, Deus está repreendendo nesta manhã e colocando em você pensamentos que colocam você para cima e não para baixo. Porque todo pensamento que coloca a gente para baixo não é um pensamento que vem de Deus.
O pensamento que vem de Deus é o pensamento que nos coloca para cima e não para baixo. Então esse pensamento que coloca a pessoa para baixo não é um pensamento que Deus está enviando. É um pensamento que o adversário está enviando. Prova bíblica. Jesus no deserto. Jesus está lá no deserto, 40 dias em jejum. 40 dias de oração. E o que acontece com Jesus lá no deserto? No último dia de consagração, quem aparece? Está escrito na Bíblia, não é uma coisa que eu estou criando, não. Está escrito na palavra que no último dia da consagração de Jesus, a Bíblia diz que um inimigo apareceu para Jesus. O inimigo apareceu para Jesus dizendo assim: olha, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha aí, o inimigo tentando acessar, o inimigo tentando colocar um pensamento negativo na cabeça de Jesus. Mas Jesus estava com a mente blindada, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como Deus, ele era a água da vida, mas como homem, ele sentia sede. Jesus, ele sentia sede e ele sentia cansaço. E como homem, ele sentia sede e bebia água, mas na sua natureza divina, ele não sentia sede, ele era a água, ele é a água da vida que sacia a nossa sede. Então Jesus era 100% Deus e 100% homem. E Jesus está ali como homem, como ser humano. E o adversário diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, com a mentalidade blindada, respondeu ao adversário: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito assim na palavra. Ou seja, o inimigo tentou colocar um pensamento negativo, um pensamento errôneo na mente de Jesus, mas Jesus repreendeu o adversário. Não satisfeito, o adversário tentou a segunda vez. E na segunda tentativa, ele diz assim: olha, está escrito, se você pular daqui de cima, os anjos do Senhor vão te aparar. O adversário tentando colocar na mente de Jesus que ele pulasse de cima de um lugar bem alto, para que todos pudessem ver ele pulando, e os anjos de Deus apaziguando, pegando Jesus nos ares. Então o adversário diz: pula daqui de cima e todos saberão que você é filho de Deus. Aí Jesus responde ao adversário dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito na palavra. Porque se Jesus pulasse dali de cima, ele está tentando o Senhor Deus. E a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. O que isso significa? Você sabe que Deus te protege, você sabe que Deus te guarda, e você sabe muito bem disso, que Deus protege, que Deus guarda, que Deus livra. Mas existe uma rua perigosa, uma rua deserta, você está sozinho, sozinha, e existe uma rua deserta, uma rua com a má fama. Você sabe que Deus está guardando você, mas mesmo sabendo que Deus está guardando você, você vai ser prudente. Você não vai entrar nessa rua. Você não vai pensar assim: ah, Deus me guarda, então eu vou passar por essa rua aqui e nada vai me acontecer. Isso é tentar o Senhor. Deus, ele quer que nós sejamos prudentes. Se você sabe que aquela rua é perigosa e você sabe que Deus está guardando você, você não vai entrar naquela rua perigosa. Você vai evitar de entrar naquela rua e passar para outra rua que não seja perigosa. Isso se chama prudência e sabedoria. E o que Jesus queria dizer para o inimigo era isso: eu não vou pular daqui de cima para mostrar que eu sou poderoso, para mostrar que anjos vão me aparar aqui nos ares. Aí Jesus responde a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O adversário estava tentando entrar na mente de Jesus.
Aquelas 3 tentações ali no deserto era o inimigo tentando confundir a mente de Jesus, tentando entrar na mente de Jesus com aquelas palavras. Mas só que a mente de Jesus estava blindada e o adversário não conseguia. Toda vez que um pensamento negativo o inimigo tentava implantar em Jesus, Jesus repreendia com o poder da palavra do Senhor. Não satisfeito, acontece a 3ª e última tentação. O adversário leva Jesus a um lugar muito alto e apresenta para Jesus as riquezas da terra e diz assim para Jesus: olha, tudo isso eu te darei se você se colocar de joelhos na minha presença. Olha só como o inimigo é ousado, né? O inimigo está dizendo para Jesus que se Jesus se prostrar diante dele, ele vai dar riquezas da terra para Jesus. O adversário nem a chave da casa tem. O inimigo estava mentindo, porque a Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e dono da prata. As riquezas do universo pertencem a Deus. E o inimigo estava mentindo, tentando colocar na mente de Jesus uma mentira. Então Jesus responde dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito, só a um Deus adorarás, e só a ele prestarás culto, só a ele se prostrarás. E a Bíblia diz que o inimigo evaporou-se diante dos olhos de Cristo. O inimigo fez assim, ó, como uma fumaça, sumiu e desapareceu. O que isso significa, pastor Bruno? Ó, mentalidade blindada. O adversário tentou acessar a mente de Jesus e não conseguiu. E você acha que o adversário tentou só Jesus lá naquele deserto? Até os dias de hoje ele tenta aqueles que estão na presença de Deus. Assim como o adversário tentou colocar 3 ideias erradas na mente de Jesus, mas todas as ideias erradas que o adversário tentou colocar na mente de Jesus deu errado, assim também somos nós. O adversário a todo instante, ele tenta lançar pensamentos negativos, mas Deus manda dizer para o teu coração: não dê ouvidos aos pensamentos negativos, mas dê ouvidos aos pensamentos positivos, aos pensamentos de fé, aos pensamentos de esperança. Ignore os pensamentos ruins que podem surgir, mas abrace os pensamentos de fé, os pensamentos de esperança que brotar na sua mente e no seu coração. Existe uma batalha na nossa mente, mas Deus está blindando a nossa mente. O adversário, por mais que ele lance as setas contra a tua mente, Deus não vai deixar, porque a tua mente está sendo blindada. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, capacete da salvação. O capacete da salvação significa uma mente blindada por Deus. E eu quero nesse momento fazer uma oração por você. E nesta oração eu quero orar para que o Senhor visite a tua mentalidade, fortaleça a tua mente. E a palavra desta oração é essa aqui que eu vou colocar na tela. Em Isaías capítulo 26, verso de número 3. A Bíblia diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha só, o profeta Isaías está dizendo que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme em Deus, firme em ti, porque ele confia em ti. Ou seja, uma mente que confia no Senhor, uma mente que está firmada em Deus, o Senhor conservará em paz. E eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida a bênção de Isaías 26:3. O Senhor vai conservar em paz a tua mente, o teu coração, que a partir de hoje, qualquer tipo de pensamento negativo seja repreendido e só pensamentos bons,
pensamentos de vitória, pensamentos de alegria, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, pensamentos de conquista, venha brotar, venha nascer das nossas mentes, hoje e sempre, em nome de Jesus. Coloca a mão assim, ó. Coloca a mão assim na sua cabeça e diz assim, ó: a minha mente está blindada por Deus. Diga mais uma vez: a minha mentalidade está blindada em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A minha mentalidade está blindada em Deus, em nome de Jesus. O que é algo blindado, pastor? Algo blindado é algo que não quebra. É algo que está protegido. Por isso que existe carro blindado. Por isso que o tanque de guerra é blindado. Por isso que aqueles carros fortes que levam o dinheiro lá para o banco é um carro todo blindado. Nada consegue atravessar aquele carro. Praticamente nada consegue atravessar, porque ele é todo blindado. Assim é uma mentalidade firmada em Deus. É uma mentalidade blindada. Pensamento negativo não entra. Só pensamento de vitória, de conquista, de milagre. Você nasceu para vencer. Viver as promessas de Deus. Você é rainha. Você é rei. Sacerdote, sacerdotisa de Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Jesus é o Rei dos Reis. Por que Jesus é o Rei dos Reis? Porque Deus se chamou para reinar. Deus se chamou para ser uma rainha nessa terra. Deus se chamou para ser rei nesta terra. E Ele, o nosso Deus, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor te levantou para reinar, para conquistar, para triunfar, para vencer e viver as promessas do Senhor. Toma posse de vitória no teu coração, em nome de Jesus. E vamos orar nesse instante, amém? Coloca nos comentários aí o seu nome, porque vamos interceder nesse momento. Oremos ao Senhor. Deus bendito e glorioso, na tua presença que é santa e poderosa, aqui estamos mais uma vez. Estamos aqui, Senhor, para entregar os nossos corações diante da tua presença. Estamos aqui para consagrar as nossas vidas mais e mais diante da tua presença. Eu quero apresentar cada coração, eu quero apresentar cada mente. Que todos os pensamentos ruins venham a sair e só pensamentos bons venham a brotar da nossa mente. Que tudo aquilo que é negativo venha se afastar de nós. E tudo aquilo que é positivo venha se aproximar de nós. Que venha até nós tudo aquilo que é agradável. Que venha até nós tudo aquilo que é produtivo. Que venha até nós tudo aquilo que é abençoador. Que venha até nós tudo aquilo que é do teu reino, da tua glória, da tua justiça. Senhor, vem sobre nós, unge a nossa cabeça com óleo, protege as nossas mentes e os nossos corações, nos livra de todo o mal. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera nossa alma, nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco, o teu bordão e o teu cajado nos consolam. Prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos e unge, Senhor, unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transbordará. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos para sempre na tua casa, ó Deus. Então vem proteger, blindar, defender e guardar as nossas mentes e os nossos corações debaixo da tua potente mão, Senhor.
abençoa o teu povo com paz, livra de todo mal, protege a tua igreja, traz a cura, a libertação, a transformação. Nós confiamos, Senhor, que uma mentalidade firmada em Ti prosperará e alcançará o impossível. Por isso, firma os nossos pensamentos, a nossa mentalidade na Tua presença. É o que nós te pedimos nesta manhã. Nós oramos, confiamos e te agradecemos por tudo que tens feito e ainda hás de fazer. Assim seja. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Coloca nos status também esta oração. Um grande abraço no teu coração. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha um bom dia na presença do Pai eterno. A paz do Senhor. Que Deus abençoe sempre.